você está qualificado já no caderno básico, né? Já pode começar a dar aula, né, Bruno? A gente tem intenção aí de ter muitos professores. Alguns já dão aula, não sei se você conheceu a Soraya, tem o Igor, né? O Igor tem até uma escola. Tem algumas pessoas já que fizeram um curso com a gente, hoje são profissionais, né? O Eliseu Moreira, o Vitor Ribeiro, o Felipe Lima. O Felipe mesmo, ele é dono de uma empresa bem popular na internet, né? Sobre não só leitura dinâmica, mas vários conteúdos. E alguns eu encontrei lá nos Incríveis, né? Esses dois, né? Os dois últimos que eu citei. Então, as pessoas que fazem o treinamento aqui, a gente entrega tudo, sabe? Então, a gente fala sobre isso quando a pessoa termina o básico. E o básico, todo mundo faz o básico de tudo, né? É igual aquele clínico geral, sabe um pouco de, né? Mas agora, no intermediário não, já é para os fortes, não tem essa gíria aí que o pessoal usa. Tá meio antiga já, né? Mas você vai agora para palavras distorcidas. Então, se você for usar aqui o palavra distorcida, meio exótico aqui, ó. Você tem palavra grande, menor, torta, imprensada, não é isso? Em itálico, com risco no meio, formato de arco, com letras maiores ou menores. Para que isso aqui? Para que você acha que a gente vai... Ele tem uma semelhança com o palavras, né? São 4 palavras em cada linha, não tem coluna, né? Até por conta da característica das palavras. Mas, a princípio, qual é a impressão que você tem? Vamos fazer uma vez para você sentir mesmo o exercício? Vamos sim. Tá, então eu vou ligar aqui o metrônomo. Acho que você consegue ouvir o meu aqui para eu acompanhar, né? Então, o seu último teste deu quanto? Deu a velocidade de 540, mas a compreensão foi 32%. Isso, tem que subir um pouco isso aí para pelo menos 70%, né? Isso. Tá. Tá fazendo com o livro também? Tô sim. Tá. No livro você treina parágrafos. Isso. Ok. Então eu vou colocar aqui no 45, tá? Depois, se for o caso, né? Sempre quando você for fazer um exercício novo, você começa mais devagar para entender, depois vai acelerando. Então, você consegue ouvir aí? Consigo sim. Então, você vai... Cada toque, você já sabe, é uma linha, né? Isso. Pode começar. Terminou, respira fundo, hiperventila e me avisa, né? Certo. Então, na sua opinião, pelo que você fez aí, qual, né, a base, né? Para que serve esse exercício aqui, né? Pego, fico lendo da esquerda para a direita, aí depois respiro, vira a folha, leio da direita para a esquerda, respiro, vira a folha, posso ler em zigue-zague, né? Futuramente você vai perceber que dá para treinar com a apostila de cabeça para baixo, mais 3 movimentos, mas a princípio, o que você acha? É mais a questão, porque a diferença desse aqui por palavras é a questão do padrão, né? Aí, para mim, ter um entendimento Tá, a o mais. padrão dá para perceber, né? Mas eu quero saber o que você acha que melhora na sua leitura treinar com palavras desse jeito. Acredito que melhora a compreensão, né? Compreensão, tá? Mas vamos lá. É como se você tivesse correndo com um saco de areia nas costas. Então, o que acontece? A palavra torta é mais fácil ou mais difícil de entender?
Mais difícil. Mais difícil, imprensada, que seja largada, em ar. Então, você vai ler com dificuldade para entender cada palavra. Isso. É como se você estivesse vendo desenhos e não palavras. Então, melhora a percepção integral. O lado esquerdo do cérebro não entende isso como palavra. Então, quem lê é o lado direito do cérebro, tá? É um exercício de atenção e observação, que é uma consequência da concentração. Então, é um exercício que aumenta a concentração, porque eu tenho que estar muito mais concentrado para ler palavras desse jeito, que se fossem palavras comuns, né? E não sei se você já percebeu, quando você não entende muito bem uma palavra, o olho ele fixa assim, em franze a testa, né? Isso. Por que você faz isso? É como se você quisesse entrar no que você está olhando, como se você fosse fazer aquele raio-x do Superman, né? Isso. Já viu o Superman jogando raio-x? É antigo isso aí, né? É. Mas aí o povo gosta daquele negócio, né? Tá, É. então é a visão raio-x, né? Franze a testa, aí o olho apura. Quando isso acontece, a pupila aumenta. Por que a pupila aumenta? Porque ela quer pegar mais coisas. Quando você está lendo sem estar preocupado em entender, você não franze a testa, passa despreocupadamente os olhos nas linhas. Quando assusta, está pensando em outra coisa e tem que ler 2, 3, 4 vezes. Exatamente. Não é o caso aí. E a pupila, ela fecha. Por quê? Porque está pegando o mínimo do que está lá. Por que uma pessoa, quando está apaixonada, a pupila cresce? Você já reparou isso aí? Ou já ouviu falar? Ou já leu? Viu Esse algum eu tô falando. documentário? Então, quando você admira muito uma pessoa, a pupila aumenta. Porque você quer pegar tudo. Então, a pupila aumenta para entrar mais informações nos cones e bastonetes oculares. Tá? Então, pupila baixa, ou o ambiente está muito claro, não é isso? E você não precisa de tanta luz, ela fecha. Ou você não está nem aí. Não está impressionado, está sem emoção. Tanto que se você pegar um usuário que está alucinado de drogas, né? Você vai ver logo de cara, se olhou, você já vê aquela pupilona reganhada. O que os guardas fazem? A primeira coisa que eles fazem: jogar lanterna na cara, para ele ver o tamanho da pupila. E quando você sofre o efeito da luz, a pupila fecha. Se tomar luz na cara, deve ficar com a pupila grande, tá muito louco, não tá? Aí tá. Tá, só que é legal, que o olho vai abrir a pupila. Então, isso também aumenta o seu interesse pelo que você está lendo. Viu como é interessante, complexo esse exercício? Isso. Então, o básico é isso. Vamos fazer mais um, vamos fazer o número 2, lendo da direita para a esquerda. Vamos sim. Então, você já sabe como é que é. O toque, o que você achou do 45? Está Tá tranquilo. confortável Tá ou você acha confortável. que teria que aumentar? Não, acho que esse 45 dá Você para já começar. entendeu que não pode manter, né, o mesmo toque sempre, né? Então você Isso. fica na zona de conforto. Então você vai ler daqui para cá, da direita para a esquerda. Pronto. Valendo. Fechou, hiperventilou. Ok. Alguma pergunta sobre esse exercício? Esse aqui ficou mais difícil, hein? Essas O que palavras você aqui. acha? As palavras você achou mais difíceis? Mas Isso. Não, você mas. pulou, chegou a atropelar a palavra? Não, não. Se Mas estiver vamos tentar atropelando muito, informar. infelizmente tem que diminuir o toque, tá?
Então, o maior cuidado que você tem que ter no módulo intermediário é não abandonar a ritmização que a gente fez cuidadosamente no caderno básico. Tá? Se você abandonar ali, você vai ter problema. Por quê? Porque você vai estar mais preocupado com olhar, observar, do que com o ritmo, né? Isso. Então, para ter os dois lados, tem que ter velocidade e percepção.